Fala galera, beleza? Vamos lá, no último vídeo eu falei para vocês que eu estava indo para Santa Luzia, mas não mostrei imagens, né? Então vamos lá. Santa Luzia, gente, é uma das cidades históricas mais importantes da região metropolitana de Belo Horizonte. Ela é, para mim, no meu entendimento, é uma Ouro Preto, guardadas as devidas proporções, bem próximo de BH. Tá? Ela está localizada às margens do Rio das Velhas. A sua história começou ainda no final do século XVII, quando aventureiros chegaram a essa região em busca de ouro. O primeiro povoado ele foi desenvolvido próximo do rio, mas teve uma grande enchente que fez com que a população se deslocasse para uma área mais elevada. E foi ali que Santa Luzia começou a ganhar a configuração que ajudaria a realmente formar o seu atual centro histórico. Com o passar dos anos, o que aconteceu? A mineração perdeu importância e o comércio passou a ocupar um papel cada vez maior na economia local. Mas a história da cidade ela não está apenas nos livros, não. Ela está nas ruas, nas construções antigas e principalmente nas igrejas. No ponto mais alto do centro histórico fica o Santuário Arquidiocesano de Santa Luzia. A história do templo começou no século XVIII, quando uma pequena capela dedicada à santa foi construída na região. Ao longo das décadas, a construção foi ampliada e transformada até adquirir as características do templo que conhecemos hoje. As obras foram realizadas principalmente entre 1744 e 1788 e deram à igreja, né, a parte da sua configuração atual. O seu interior ele reúne inúmeros elementos da arte barroca e rococó, e com talhas, pinturas e altares que ajudam a revelar a riqueza artística e religiosa daquele período, né? O santuário ele tornou-se não apenas um espaço de devoção, mas também um dos principais símbolos da própria cidade. Ao redor do centro histórico, né, tem as construções como a Câmara Municipal e nessa igreja aqui, pessoal, ela é a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Ela foi construída pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. A igreja é um dos pontos mais importantes de testemunhos da presença negra na história de Santa Luzia. A sua construção é associada ao século XVIII e o templo ele recebeu bênção em 1756. Por trás da sua aparência relativamente simples, está um interior marcado pela riqueza de talha barroca e rococó. A igreja também está ligada a uma das manifestações culturais mais tradicionais da cidade, que é a festa de Nossa Senhora do Rosário. Fé, música, dança e tradição se encontram nessa celebração que atravessou gerações. Aqui, pessoal, eu coloco algumas fotos que eu fiz. Aqui tem a Câmara Municipal, né? E a própria construção daquela igreja que eu falei, ela passou por transformações ao longo do tempo. No frontão, a inscrição com a data de 1909 registra uma dessas etapas de intervenção. Aqui a gente tem uma pequena tomada da Igreja do Nosso Senhor do Bonfim. Ela, ela é outro testemunho, né, da antiga religiosidade de Santa Luzia. As dimensões são modestas, né, são bem pequenas, mas a cor, a fachada é bem interessante. Aqui, pessoal, nós temos a estação ferroviária. No final do século XIX, a Santa Luzia entrou em uma nova fase de sua história. Em 1893, a ferrovia chegou à cidade. A então Estação Rio das Velhas, pertencente à Estrada de Ferro Central do Brasil, ela passou a conectar Santa Luzia e outras regiões e trouxe novas possibilidades para o transporte de pessoas e mercadorias. A chegada dos trens ajudou a transformar a dinâmica econômica da cidade. O comércio ganhou força, né? E a região próxima à estação passou a ter uma importância cada vez maior. A ferrovia também ela aproximou Santa Luzia de pessoas vindas de diferentes lugares. Famílias de várias origens se estabeleceram na cidade e contribuindo, né, para ampliar a diversidade cultural e econômica. Durante décadas, a estação foi um lugar de chegada e partida.
Por seus trilhos passaram passageiros, mercadoria, trabalhadores e, claro, né, as histórias. O movimento dos trens ele fazia parte do cotidiano e ele ajudou a marcar uma nova etapa no desenvolvimento de Santa Luzia. Hoje, os trilhos já não possuem a mesma função que tiveram no passado, mas a antiga estação permanece. E quando observamos a arquitetura dessa estação, especialmente iluminada durante a noite, ela deixa de ser apenas uma antiga construção ferroviária. Ela passa a ser um registro de um período em que a chegada do trem significava progresso, conexão e novas possibilidades. Ora, imagine, pessoal, quantas histórias, quantos encontros, quantas despedidas, quantas partidas aconteceram nessa estação. E essa estação, pessoal, ela está super bem preservada. Santa Luzia mudou, mas as suas igrejas, as suas construções históricas e a sua antiga estação continuam contando a história. É uma história de fé, de trabalho, de transformação e memória. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, curtam e não deixem de compartilhar o vídeo. Fiquem com Deus e fui!